Legal. Pessoal, para a gente começar logo aqui no máximo da adrenalina possível, é o seguinte, a gente tem um desafio aqui, tá? A gente tem um desafio médico muito bacana, que são uma coisa aqui que a gente inventou aqui, que eu acho que é meio inédito, até em matéria de podcast, porque ninguém vai para o podcast para ser desafiado, a gente vai para bater o papo, a gente está aqui meio que inventando coisa, e aqui tem uns desafios, tem umas situações aqui bem complicadas, e a gente vai trazer isso para a mesa, mas sempre a gente dá para o estagiário, para o aluno, ele vai na frente, é por isso que ele é sangue novo, entendeu? Então aqui só tem carne de pescoço e a gente vai estar... Vamos lá, vamos ver e trazer isso para a mesa. Vitória, por favor, coloca a mão na cubuca aqui, que não tem coisa boa aí. Vê pra gente, faz as adaptações, se for um caso, se for para homem, para mulher, só faz as adaptações aí pro gênero. Bom, você está de plantão em uma UPA e dá entrada um paciente inconsciente trazido por pessoas que não sabem relatar seu histórico de saúde. Seus sinais vitais estão totalmente alterados e você não sabe por onde começar. O que você fará diante deste desafio? Que coisa absurda isso, doutor. Como é que é isso aí? E aí, Vitória, por onde começar? Peraí. Volta isso aqui. Você está num plantão em uma UPA, dá entrada a um paciente inconsciente trazido por pessoas que não sabem relatar o seu histórico de saúde. Totalmente desconhecido, ninguém sabe falar, ele está inconsciente, né? Seus sinais vitais estão totalmente alterados, você não sabe por onde começar. O que você fará diante desse desafio? Assim, é você reconhecer que não tem... Por onde você começa, doutor? Não tem nem a faixa etária, né? Não tem nem a faixa etária, não tem informação. Como é que a gente levanta a ficha desse paciente, doutor? Então, isso pode acontecer numa UPA, né? Ou em qualquer unidade hospitalar de urgência, você receber um paciente sem qualquer contato prévio, né? Porque o ideal é que essa pessoa chegue ao hospital ou à UPA vinda com atendimento pré-hospitalar, que nós falamos, né? Que é do SAMU, basicamente, que faz no município de Campinas, nas grandes cidades, né? Ou até Corpo de Bombeiros, que tenha alguma informação, né? Coletada através dos parentes, na cena onde aconteceu essa situação de urgência. Mas pode acontecer de chegar o próprio familiar, trazer uma pessoa, e aí você vai ter que suspeitar de alguns diagnósticos que levem a um quadro aí de inconsciência. Essa paciente está em coma. Já é uma situação muito crítica, muito grave, né? Porque se você não tomar algumas atitudes, essa pessoa não vai conseguir respirar, pode a própria base da língua engasgar, dificultar a respiração. Talvez você vai ter que fazer algumas manobras para deixar ela em condição de ter uma respiração, já usando material mais invasivo para providenciar aí uma via aérea para ela. E não temos nada de história. Seria uma paciente diabética que está entrando em coma. Vai ter que ver como será é que ela isso, infartou? Né? Não tem história de queda, de traumatismo. Então é uma situação bastante desafiadora, né? Para quem está na unidade de emergência. E na unidade de emergência, muitas vezes, nós temos médicos jovens, recém-formados, né? Que podem ter dificuldades para se deparar com um quadro desse. Então, pode ser uma série de situações que pode levar a esse quadro descrito. Felizmente, na maioria das vezes, a gente tem um pouco mais de informação, mas nesse caso nós não temos, né? Aí deu trabalho, né, Vitória? Ficou difícil. Ficou difícil, né? Agora, uma cardiologista sempre pode ajudar. Eu acho que tem alguma coisa de cardiologia nisso aí. Sempre pode ser que tenha. Que é a causa mais frequente Marco, de existe uma óbitos, brincadeira aqui em Campinas, meio PUC e Unicamp, né? Eu sei dessa Então, Vitória, história. essa é fácil pra gente, não é? Eu tô brincando, porque assim, eu fiz clínica médica, depois fiz cardiologia, e por muitos anos na PUC, o residente de clínica médica era a porta do PS. A gente atendia desde o grande politraumatizado, desde vamos supor, um tiro, um acidente por arma de fogo. Logicamente, a equipe de cirurgia de urgência, neurocirurgia estava toda lá conosco, ortopedia, mas o clínico tinha que dar a primeira assistência. E você sabe que você contando esse desafio, eu lembrei muito de um professor de infectologia minha, né? Então, assim, somando o que o Gustavo falou, né, que é um super professor de emergência, né, primeiro, tirar aquela pessoa do risco de vida, né? A gente nem olha, né? Vamos primeiro tirar aquela pessoa daquela situação. E é muito bacana porque o médico é um investigador, né? A gente é um grande detetive, investigador. Né? E eu me lembrei agora, Gustavo, do professor Rogério Jesus Pedro, nosso professor de infectologia maravilhoso. Uma vez nós tivemos um caso parecido assim.
chegou uma pessoa, um homem, e ninguém sabia falar nada. Falaram assim, ele é um morador, uma pessoa em situação de rua, por isso que nós não temos nada e tudo mais. E o doutor Rogério, toda aquela sabedoria... Totalmente inconsciente, doutora. Inconsciente, daí já foi para a enfermaria da UTI, desculpa, entubado. E aí, quem que é esse paciente, né? Ele já está com sinais vitais garantidos e tal, mas e agora, né? E o doutor Rogério, nosso professor de infectologia na época, muito sábio, eu nunca me esqueci, ele pegou a mão do paciente e falou, gente, isso aqui não é necessariamente uma pessoa em situação de rua. Eu acredito que ele é um grande trabalhador, tem terra embaixo da mão dele, da unha dele. Fantástico. Eu acho que ele deve ser um pedreiro, alguma coisa assim. E foi investigando. No fim, era uma encefalite por HIV, que não tinha sido diagnosticado ainda, né? Os exames foram saindo, a gente vai montando as pecinhas do quebra-cabeça. E, por fim, a assistência social, né? A equipe multidisciplinar na luta conseguiu achar alguém da família dele. Realmente, ele tinha saído para trabalhar. Há 2 dias, ninguém tinha notícia dele. Olha só. E era uma história assim. Então, a nossa profissão é muito bonita por isso, né? Porque todo mundo trabalhando junto, a gente vai achando pontinhos até Que saber quem é legal. aquela pessoa em cuidado, né? Que legal. E a gente acaba trazendo um tema que a gente também tem essa missão aqui de cada vez reforçar, que é a preparação do profissional, né? Que a gente está vendo aí os cursos de medicina, né? Muitos cursos de medicina aparecendo, e nem todos, infelizmente, como hospital escola, né? Como base ali, né, para poder... E a gente se depara ali, o que vai acontecer? Uma pessoa dessa podia evoluir para óbito rapidamente. No seu caso, doutor, ali, se não tivesse um atendimento, né, não fizesse uma intubação, e intubação é outro drama que que os jovens ali ainda têm essa... Precisam treinar, né, durante a faculdade, durante a graduação, precisa aprender esses procedimentos, porque quando chega uma urgência, o médico que está lá atendendo no plantão, ele precisa estar preparado para atender essa urgência. Mas, infelizmente, nem todos, né, estão preparados, porque, às vezes, não tiveram uma capacitação adequada, uma exposição adequada. Por isso que você comentou o fato de ter um hospital na faculdade, isso é extremamente necessário, né? E é a fase que ela está entrando agora, a Vitória, que é o internato, né? Internato. Ela está começando o internato médico agora, são 2 anos de internato, né? Já discutimos isso numa dos podcasts anteriores, a importância do aluno de graduação praticar a medicina, sob supervisão dos seus professores, junto com os residentes. É aí que eles vão aprender mesmo, né, como se comportar em uma situação difícil como essa.